Fala galerinha, professor Juarez para mais uma aula de geografia, beleza? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai seguir com um tema que nós estamos vendo, de urbanização. Mas que pode trazer algumas dúvidas, pode ser um pouco complicado de primeira quando a gente tem contato, mas que não é tão difícil assim se a gente conseguir entender alguns conceitozinhos que são fundamentais, beleza galera? Primeiro de tudo, é falar o que é urbanização, tá? A gente tem que lembrar que urbanização não vai ter necessariamente uma ligação direta com o crescimento físico dessa cidade que a gente vai estar falando, comentando, qualquer coisa do tipo. Mas vai ter uma relação, aí sim, direta com a população. Oh, mas como assim, professor, com a população? Então, galera, o que significa urbanização para a gente? Ela vai significar que o espaço urbano, tá? Ele está crescendo em população, proporcionalmente mais do que o espaço rural, beleza? Mas como isso começa a acontecer para a gente? Galera, a gente começa a considerar essa ideia de urbanização principalmente a partir do momento que as cidades elas passam a receber cada vez mais indústrias. E essas indústrias vão gerando, com a mudança de tecnologia, uma quantidade bem grande de empregos. E as pessoas começam a sair de determinadas áreas para ocupar esses empregos na cidade, para buscar melhores condições de vida, para se desenvolver de uma forma mais plena, para ter um desenvolvimento de vida um pouco mais pleno, beleza? Então vamos lembrar que urbanização vai ser proporcionalmente o crescimento das pessoas que ocupam os espaços urbanos em relação às pessoas que ocupam os espaços rurais, tranquilo? No Brasil, é bem curioso que o IBGE, ele vai considerar, vocês estão vendo aqui nessa partezinha de baixo, ele vai considerar pra gente que cidade, que um espaço urbano, ele vai ter que possuir no mínimo uma quantidade de 2.000 pessoas, de 2.000 habitantes, beleza? Mas isso é uma consideração brasileira. Outros lugares não necessariamente vão trabalhar ou vão entender dessa forma, beleza? Vamos seguir aqui para entender como os espaços eles acabam sofrendo ao longo do tempo um crescimento dessa população cada vez maior, tá? O que vai acontecer? A gente acabou de falar da criação de empregos dentro desses espaços das cidades, tá? Principalmente movido pela indústria. O trabalho é fundamental, galera, para fazer com que as pessoas saiam dos seus espaços e vão ocupar outros novos, beleza? Então, quando elas saem do campo e vão para as cidades, para ocupar esses empregos, elas estão fazendo um movimento que a gente vai conhecer, tá? Que a gente vai entender como um movimento migratório chamado de êxodo rural, beleza? O que é o êxodo rural? É essa saída do campo para as cidades e uma proporção maior de habitantes e uma proporção maior de pessoas, beleza? Pessoas saindo do campo, indo em direção às cidades para ocupar esses postos de trabalho e para desenvolver as suas vidas. A gente consegue acompanhar nesse gráfico esse número muito bem, tá? Por quê? O gráfico mostra de 1950 até o ano de 2018, beleza? Mostrando lá, olha só, mundo, evolução da população urbana, tá? Então a gente tem o crescimento dessa população ao longo desse tempo, tá? Demonstrado em uma proporção. Ou seja, nos anos 50, nós tínhamos somente 29,6% das pessoas morando em espaços urbanos. O restante das pessoas, tá, morava no campo, porque o campo sempre foi uma atividade fundamental para a vida, gerando tanto empregos quanto alimentos para a população, quanto um comércio desses alimentos, beleza? Conforme os anos vão passando, a vida urbana ela passa a se tornar cada vez mais normal, ela passa a se tornar cada vez mais um objeto de vontade e de desejo das pessoas. A vida nas cidades, ela passa, além desse glamour, passa a ter melhores condições, tá? Então as pessoas começam a ocupar esses centros urbanos, esses espaços urbanos com mais frequência. E a gente vê uma evolução que é crescente, galera, tá? Principalmente por conta da tecnologia e das mudanças que nós temos, que também afetam o quê? O campo. Ainda a gente não viu isso, tá? A gente vai ver isso um pouquinho para frente. Mas a tecnologia, ela afeta o campo. As máquinas que chegam,
tecnologias, por exemplo, de defensivos químicos, né, agrícolas, agrotóxicos, sementes modificadas. Tudo isso muda a relação do ser humano com a terra, beleza? Muda a relação do ser humano com o plantio. E essas pessoas, elas precisam de emprego, elas precisam melhorar a sua vida, elas precisam ganhar dinheiro, então elas vão para as cidades, tranquilo? A gente vê ali, ó, anos 60 crescente, anos 70 crescente, até a gente chegar lá no ano de 2010, que a gente tem no mundo a população urbana sendo superior à população rural, galera. Olha que interessante. No ano de 2010, a gente atinge 51,7% da população nas cidades, na população dos espaços urbanos, beleza? Um número menor de pessoas no campo. Em 2018, a gente passa a ter 55,3% da população mundial morando nas cidades. Então a gente já pode considerar hoje, tá bom, que o mundo ele é predominantemente um mundo o quê? Urbano ou rural? Com certeza com esses dados, a gente fala que o mundo hoje é um mundo urbano, é um mundo urbanizado, beleza? Vamos ver o caso da China, galera. Olha que interessante. A gente tem aí, ó, China, né, população urbana e população rural, e a gente vai ver como a população rural da China, que está representada em azul, ó, vocês vão ver aqui, em azul, tá? Essa população que está em azul, ela faz que movimento, galera? Ela faz um movimento de crescer? Não, ela está fazendo um movimento de diminuir, né, de decrescer. Ela está saindo lá de 88,2% em 1950. Quando a gente chega ali em 2018, a gente vai ter um número de 40,8%. Ou seja, a população ela veio diminuindo ao longo dos anos. Ao contrário disso, o que vai acontecer com a população urbana? Ela sai de 11,8% até chegar nos dias de hoje a 59,2%, tá? Esse número foi superado ali por volta de 2010, tá? Então, por volta de 2010, 2011, a China se tornou predominantemente um país urbano, diferente, por exemplo, do nosso país. Sabe quando o nosso país se tornou urbano de fato? Principalmente a partir dos anos 70, de 1970, a gente passou a ser majoritariamente urbano e não rural, beleza? Isso significa que as pessoas moram mais na cidade do que elas moram nos espaços agrícolas, espaços agrários ou espaços rurais. Tranquilo, galera? Vamos seguir. Olha como esse crescimento das cidades, ele fica muito evidente pra gente quando a gente trata de um mapa mundi de 1900, tá? Com o mapa mais atual que eu vou mostrar para vocês. Olha como o mapa de 1900, ele mostra poucas aglomerações urbanas, tá? Que superam, por exemplo, 5 milhões de habitantes. São poucas aglomerações urbanas que vão ter um número entre 1 e 5 milhões de habitantes, beleza? São pouquíssimas cidades espalhadas pelo planeta. O número é muito baixo. Isso mostra ainda no ano, né, lá de 1900, como a população estava majoritariamente no campo, tá? São só mais evidências para comprovar o que a gente está falando, dessa mudança ao longo do tempo, principalmente motivada pela tecnologia e pela indústria, tá certo? Hoje, o mundo está como, professor? Fala comigo. O mundo está desse jeito, galera. Olha só. Olha como o mundo ele vai ter até aglomerações urbanas que passam de 10 milhões de habitantes. A gente tem milhares de cidades, a gente tem dezenas de cidades, centenas de cidades que vão ter números populacionais que são muito elevados. Olha a comparativa. 1900, a gente tem pouquíssimas cidades pelo globo, né? A gente pode destacar ali Londres com um número grande de pessoas, Paris, Berlim, Nova York, Chicago. Quando a gente passa para esse mapa de 2018, dessas mesmas aglomerações urbanas, né, em quantitativo populacional, a gente passa a ter, por exemplo, cidades que superam os 20 milhões de habitantes, galera. A gente tem, por exemplo, Xangai, que tem 25 milhões de habitantes. A gente tem Tóquio com 37. A gente tem Nova Delhi com 28. São Paulo, aqui no Brasil, com 21 milhões. Nós temos Cidade do México com 21 milhões. Ou seja, são aglomerações que possuem cada vez mais habitantes. Existe um nome para isso, professor? Existe um nome para isso, galera. Nós vamos chamar essas regiões, né, que passam a ter milhares, milhões de habitantes, tá? Como a gente falou, né, na última aula, de região metropolitana, a partir de uma metrópole, tá? Mas a gente vai chamar essas cidades que possuem
mais de 10 milhões de habitantes de megacidades, tá? A megacidade, ela não vai ter a ver com o seu tamanho necessariamente físico, mas ela vai ter, de novo, uma relação direta com o quantitativo populacional. Se ela possui mais de 10 milhões de habitantes, nós vamos chamar essa cidade de megacidade. Então, nós consideramos hoje São Paulo uma megacidade? Sim, porque São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes. Nós consideramos Tóquio uma megacidade? Sim, porque vai ter mais de 10 milhões de habitantes. Nós consideramos Rio de Janeiro uma megacidade? Não. Por que não? Porque o Rio de Janeiro não possui mais de 10 milhões de habitantes, beleza? Então, fica aí na cabeça de vocês. Essas cidades, esses espaços que têm um quantitativo populacional que superam, né, os 10 milhões, a gente chama de megacidade, beleza? E aí eu trouxe um quadrinho só para representar, né, algumas regiões metropolitanas que nós vimos na aula passada. Olha só, galera, a região metropolitana de Tóquio, ela vai ter 37,5 milhões de habitantes. A região metropolitana de Tóquio, esse espaço que tem a metrópole, lembra que é a cidade mais desenvolvida, central, aquela que polariza as outras, aquela que influencia as outras cidades a partir dela, tá? Ela vai acabar ao longo do tempo criando relações muito estreitas e muito próximas por conta do tamanho da população e por conta do volume, né, de circulação econômica que ela vai ter. E essas cidades, esses espaços, acabam sofrendo com um fenômeno que a gente vai chamar de conurbação. Galera, o nome é esquisito, mas a ideia não é difícil. O que vai ser um espaço conurbado? O que vai ser uma área conurbada? Vamos imaginar que nós temos duas cidades, como nós estamos vendo aqui. Olha só, cidade A, nós temos mais à frente, cidade A mais à frente e cidade B um pouquinho aqui, beleza? São duas cidades que estão em pleno processo de urbanização, tá? Elas estão crescendo, as suas áreas, os seus espaços físicos estão crescendo e elas estão aumentando em população e em área. Elas estão sofrendo um crescimento horizontal, beleza? Conforme elas vão crescendo horizontalmente, o que vai acontecer? Elas, em algum momento, elas vão acabar se encontrando por conta desse crescimento. Quando elas se encontram, a gente chama esse processo de conurbação, porque elas tiveram uma união física, beleza? E isso pode acontecer entre duas ou mais cidades. Então é comum que nas regiões metropolitanas, tá? Que a gente tem uma metrópole e as cidades vizinhas em volta que trocam muito com ela, é comum em uma região metropolitana a gente ter espaços que são conurbados. Por exemplo, eu saí do Rio de Janeiro, entrei em Duque de Caxias, entrei em Caxias, que é uma outra cidade, e eu não percebo nem essa mudança, eu não percebo nem essa passagem de paisagem, né, de uma cidade para outra. Esses espaços, geralmente, causam muita confusão para quem mora naqueles espaços. Por quê? Quando você mora na região fronteiriça, você recebe cartas de uma cidade, cartas de outra, endereço de uma rua como se fosse uma cidade, a mesma rua com endereço como se fosse outra cidade. Ou seja, as áreas conurbadas, elas acabam sendo um pouco confusas por conta desse processo de união físico, beleza? Então, gente, por hoje é só, tá bom? A gente se vê na próxima aula, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui. Cuidem-se e até mais. Beijão!